Durante milênios de anos, diria eu que durante toda a vida, a trajetória da humanidade nesse planeta Terra, nós sempre tivemos que lidar com questionamentos, perguntas, dúvidas básicas da humanidade que sempre intrigou bastante nós como seres humanos. Por exemplo, perguntas simples como de onde de fato viemos, para onde que nós vamos quando nós presenciamos as nossas pessoas queridas morrendo, nossos amigos, nossos familiares. Qual a importância, então, da vida? Qual o significado, então, da vida mediante tantos acontecimentos aos quais nós parecemos não ter controle? Doenças, violências, desigualdades, enfim. Quem nunca se perguntou, ora, se Deus existe e Ele é grandioso e poderoso, como citam então as Escrituras Sagradas, ora, por que então que Ele permite uma violência contra uma criança, contra um indefeso? Por que então Ele permite muita fartura em determinados lugares, em determinadas casas, e tanta fome, tanta falta em outros lugares? Quem nunca se perguntou questões como estas? E é por isto que desde o início da nossa espécie, desde o início da humanidade, o ser humano, então, ele resolveu, por tanta criatividade, tanta inteligência que nós temos, em criar modelos de respostas que se tornam padrões ritualísticos, nascendo, então, sistemas religiosos de diferentes tipos, atendendo a diferentes pensamentos, a diferentes culturas. Nós temos o cristianismo, o grande cristianismo, o grande judaísmo, o grande islamismo, e por aí vai, com tantas outras religiões que funcionam bastante no Oriente, enfim. Porém, o que eu gostaria de trazer nesse vídeo de hoje não é, obviamente, sobre o quanto que isto é verdadeiro ou deixa de ser verdadeiro. O que eu gostaria de trazer nesse vídeo de hoje não é se sermos politeístas, acreditando em vários deuses, ou sermos monoteístas, acreditando em apenas um Deus. Se isto é verdadeiro ou não, ou o que é. Até porque, na verdade, é justamente essa diferença de pensamentos entre as diferentes culturas, as diferentes religiões, que proporcionaram tantos conflitos, tantas guerras, que permeiam até os dias de hoje. Nós acompanhamos, muitas vezes perplexos, o que acontece lá no Oriente Médio, por exemplo, e a essência daquele conflito, agora recente, entre Israel e Irã, tem base em questões religiosas. E isso é que pode ser muito ruim. E verdadeiramente é.
muito ruim. Bom, mas se eu não quero trazer, então, nesse vídeo, estas questões conflituosas, o que eu quero, então, fazer com que você reflita, pense, medite um pouco sobre estas questões básicas que eu trouxe, que nós temos sobre a vida. Então, essa reflexão ela nos remete à criação, que em diferentes religiões elas contam de uma forma que parecem levar ao mesmo fim. Ou seja, são diferentes meios, mas que levam ao mesmo resultado, ao mesmo fim. Ou seja, um início onde nós tivemos uma desobediência, primeiramente, do ser humano, e o que gerou um conflito nos céus, inclusive de pensamentos, de opiniões, onde Deus e Satanás, o diabo, né? Lúcifer, seja como vocês queiram chamar, né? Como está na Bíblia, onde Satanás ele chega e diz: o ser humano não pode ser fiel a você, mediante, inclusive, desafios, mediante sofrimentos, perseguições. E daí Deus responde a Satanás dizendo que sim, que pode. Bom, e daí então inicia-se toda essa saga da humanidade, apresentando a Bíblia, por exemplo, sobre Jó. Onde Jó foi um homem super obediente e que daí teria, então, vencido essa questão para o lado de Deus, né? Colocando, então, Deus como estando, então, correto. Não, mediante tantas provações, tantos sofrimentos que Jó teve. E, segundo a Bíblia, Deus permitiu que Satanás tivesse ido lá e fizesse o que ele quisesse fazer. Acometido com doenças, matado pessoas de sua família, animais, enfim. E mesmo depois, diante tantas provações e sofrimentos, Jó ainda assim se manteve fiel, se manteve íntegro. Ok? Maravilha. Mas o que eu costumo colocar para pensamento, para que se reflita, é que quantos seres humanos vivem na Terra hoje e quantos já viveram desde o início da humanidade? De fato, eu não tenho esses dados comigo, mas, obviamente, no que nós temos hoje e no tempo de vida da nossa espécie nesse planeta, eu posso afirmar que são muitos e muitos bilhões de almas que já passaram por aqui. E o que nós temos de informação, de percepção, é que a grande maioria, então, desses seres humanos não tiveram comportamentos iguais ao de Jó. Podemos citar, inclusive, personagens bíblicos como o próprio Davi, que era um servo de Deus, mas que teria, então, cometido uma falha grande ao colocar, por exemplo, o esposo de uma mulher da qual ele queria, né, casar, colocou ele na linha de frente de batalha, sabendo então que ele morreria. Salomão também, que por tantas vezes, inclusive no momento de sua morte, cometeu atos que
totalmente desfavoráveis aos ensinamentos de Deus, enfim, ao que ele deveria fazer, né, sendo ele, então, um rei colocado ali por Deus. Então, assim, para resumir, inclusive o que nós vemos nos dias de hoje, é que Jó foi uma pessoa diante de bilhões de tantas outras que teve um comportamento 100% favorável a Deus. Levando então por esse contexto, nós diríamos o que então? Que Satanás, o diabo, então venceu essa disputa. Se formos levar por esse lado. Mas, obviamente, que não é o pensamento que eu tenho. E por que eu não tenho esse pensamento se é um pensamento racional? Justamente pelo fato de que eu tenho outras respostas que respondem às nossas questões fundamentais, que não é baseada nesse sistema padrão que foi criado para nos dar um certo alívio de todas as coisas as quais nós presenciamos diariamente em nossas vidas. Como, por exemplo, temos então que nos manter fiéis, que nos manter na obra do Senhor, proclamando então o reino dos céus, sendo esse o tema central da Bíblia, para que então, num determinado momento, possamos herdar o reino dos céus. O problema é que 2025 anos se passaram desde que Jesus Cristo, o Filho primogênito e unigênito de Deus, esteve na terra para remir os nossos pecados, para morrer por nós. E algo também paradoxal é que se ele veio para remir os nossos pecados, ou seja, se nós não teríamos mais que pagar o preço do pecado adâmico, que era a morte, que era o sofrimento, que era a dor, por que então que as coisas continuam 2025 anos como eram antes? E não adianta dizer que 2025 anos é pouco tempo para Deus, sendo Ele o infinito para um ser humano, que tem hoje um tempo médio de vida de 75 anos. 2025 anos é uma infinidade. Então, o que nós poderíamos chegar então à conclusão, inclusive deste vídeo, é que Deus nunca esteve errado. A criação de Deus nunca esteve errada. Deus nunca falhou. A criação de Deus nunca foi falha. O ser humano nunca foi uma falha de Deus. Até porque Deus, como nós sabemos, é onisciente. Ou seja, ele sabe de todas as coisas, não apenas que acontecem ou que aconteceram, mas que virão também a acontecer. Até porque o tempo entre passado, presente e futuro é algo a qual nós, que estamos aqui numa frequência muito mais lenta, experienciamos como seres físicos. Mas as criaturas espirituais, angelicais, divinas,
não experienciam o tempo como o nosso, porque o tempo não existe. O tempo de fato não existe. Então, se o tempo não existe, passado, presente e futuro se convergem no mesmo ponto. Então, teria Deus ou faria Deus algo do qual no futuro já estava ali ligado com o presente? Então, meus caros amigos, meus queridos amigos, o que eu quero passar para vocês é que o fato que tudo que nós experienciamos de bom, de ruim, aqui nessa vida física, nessa vida terrestre, é porque nós fomos criados para solucionarmos e criarmos soluções para os nossos próprios problemas. Sendo então nós os próprios criadores de nossa própria realidade. Assim como Deus é um criador de todas as coisas, mas ele não quer, nunca desejou ser o único criador, porque ele é tão bondoso que ele quer dividir todas as coisas. Mas como eu criarei algo sem, então, antes aprender, sem antes errar, sem antes experimentar. E é isso o que Deus nos deu com o Jardim do Éden. Essa é a essência do fruto que Adão e Eva comeram, que abre os seus olhos para a realidade, o que na verdade os coloca como deuses de sua própria criação. Alguns costumam dizer que nós vivemos em tempos difíceis. E eu costumo dizer o contrário. Porque tempos difíceis sempre existiram no mundo. Mas tempos muito mais difíceis eram lá atrás. Hoje, nós vivemos com uma tecnologia que nos permite ter curas para doenças simples que antes não tínhamos. Hoje nós temos tecnologia que nos permite conforto, que nos permite uma ciência que nos mostra, inclusive, qual a essência do nosso interior, o que acontece ao nosso nível atômico, ou seja, nós evoluímos como seres vivos, como seres espirituais de essência que nós temos, e esse é o motivo de nós estarmos aqui e de nós presenciarmos tantas coisas, porque as coisas estão ali, tanto boas quanto ruins, como falei, seja a morte, seja a dificuldade de se obter um alimento, seja a dificuldade de se posicionar socialmente, qualquer coisa, para que nós possamos, então, sermos os solucionadores desses nossos próprios problemas. A Terra ela é gigante e nós conseguimos diminuir essa distância entre nós, entre seres humanos, com tecnologia de transporte, com tecnologia de comunicação. Conseguimos transpor isto. E agora, o que nós deveríamos prestar mais atenção não é sobre um final do mundo que virá e destruirá essa coisa maravilhosa que construímos. Mas sim, enquanto nós temos o poder, e hoje nós sabemos disso, de construir um mundo aqui, nesse mundo, nesse planeta Terra maravilhoso, sem violências, com curas para muitas doenças das quais hoje não temos cura,
Nós podemos construir, inclusive, uma cura para uma velhice, fazendo com que nós, seres humanos, vivamos 200, 300 anos. Isto é possível com a tecnologia desde que nós foquemos nesse resultado e paremos de focar em armas de guerra, em tecnologias militares cada vez maiores e mais poderosas. Então, meus caros amigos, sim, nós somos os nossos próprios deuses e os nossos próprios criadores de nossa própria realidade. A questão é, qual realidade que você está criando? Você tem um problema. Todos nós temos um problema, porque você tem que ter. Porque esse problema lhe foi dado para que você possa resolvê-lo. E você, o que vai fazer com o seu problema? Vai questioná-lo? Vai colocá-lo como culpa de outras criaturas, de outros seres? Ou você vai encarar os seus problemas e irá resolvê-los? E além disso, você irá ter ideias, criatividades, criações para resolver o problema de mais e mais pessoas. É por isso que nós estamos aqui, para evoluirmos como seres, para criarmos coisas novas, para auxiliarmos ao Deus maior na criação, na evolução desse sistema físico, o qual vivemos, o qual compartilhamos. Era isso que eu gostaria então de deixar para você nesse vídeo, essa reflexão, pois se cada um de nós tivermos essa consciência inclusive do poder interior que cada um de nós temos para construir qualquer coisa, seja boa ou ruim, a partir de agora a escolha é sua. Se inscreva aqui no canal, deixe aqui um comentário me dizendo se você compartilha da mesma opinião ou de alguma outra opinião contrária. Eu vou ficar muito feliz, muito satisfeito em te responder e em, inclusive, agregar mais conhecimento com o seu. Fique com Deus e até o próximo vídeo.